As faísca que acendeu o rei era o baile das lareiras em Corvith, a noite mais fria do ano, quando as grandes casas do reino se reuniam para assistir o rei Qian acender a primeira chama do inverno. E todas as lâmpadas, castiçais, velas e lanternas do palácio tinham que arder sem falha ou cintilação até o amanhecer. Mas naquela noite, Aira, com os seus 19 anos, tinha feito algo que poderia arruinar mais do que uma dúzia de candelabros ou um manto. Ela tinha acabado de insultar o homem mais perigoso do reino, diretamente nos olhos, na frente de toda a corte. Tudo começou 3 horas antes, com uma crise bem menor, um lustre sobre a galeria norte. Era um monstro de 40 chamas em braços de ferro, e um dos canais de óleo entupiu-se, fazendo com que metade das luzes se afogassem em fumaça. Se apagasse durante o acendimento do rei, essa, a mestra lampadiária, nunca viveria para ver o seu nome limpo. Essa, velha e miúda como uma noz, com uma anca partida em 2 sítios, mandou Aira. Vais tu, disse essa, rabugenta e a cochear. Conheces as engrenagens melhor que eu. Trata das peças altas. Fica nos muros. Não fales com ninguém. E, acima de tudo, ela apontou um dedo torto. Não digas a primeira coisa que te vier à cabeça. Esse teu grande e terrível dom. Aira mentiu, claro. Eu não digo a primeira coisa que me vem à cabeça. E foi. Subiu para as galerias superiores, o seu vestido cinzento remendado, a sua bolsa cheia de óleos e pavios. Passou quase toda a noite a cumprir as ordens. Ficou nos muros. Falou com ninguém. Observou o baile lá embaixo como se fosse uma tempestade distante. Não era convidada para os sedas, para os senhores de olhos brilhantes, para as gargalhadas que custavam mais do que ela ganhava num ano. E então, o lustre começou a falhar. Escorregou por uma passagem de serviço para a galeria de pedra escura e gelada que corria por trás da parede. E foi aí que encontrou o homem. Estava sozinho no frio, no escuro, de costas para ela, uma mão pousada na pedra gelada da parede exterior. Uma figura enorme e quieta num casaco escuro e simples, sem cores da casa, sem joias. Roupas de mercenário talvez, ou de um guarda de folga. E, o mais imperdoável estava mesmo entre Aira e o painel de serviço do lustre. Com licença, disse ela. Ele não se mexeu. Com licença, preciso do painel atrás de si. Ele virou a cabeça ligeiramente. Disse nada. No escuro, ela apenas vislumbrou o brilho pálido dos seus olhos e a sensação de que ele era muito, muito maior do que ela pensava. Algo emanava dele. Um frio que não tinha nada a ver com a corrente de ar gelada, um frio que fez os pelos dos seus braços se arrepiarem. Mas Aira estava com frio, cansada e apavorada por falhar a essa. E o medo em Aira sempre saía de lado, transformando-se em temperamento. Olha, disse ela, não sei a quem pertences ou que sobrinho amuado és, mas há um lustre ali fora prestes a apagar metade da corte durante o acendimento do rei, e tu estás encostado à parede exata de que preciso, como uma gárgula deixada ao relento. Podes, por favor, ser um bloqueador de corrente rude e desproporcional em outro lugar. Honestamente, os modos de um cão molhado. Por um batimento cardíaco, o homem ficou absolutamente imóvel, mais imóvel do que antes, se isso fosse possível. Depois, deu um passo, não discutiu. Simplesmente afastou-se com um cuidado lento e deliberado. E quando passou por ela na escuridão estreita, sentiu aquele frio emanar dele novamente. E ouviu-o respirar, rápido, assustado, como um homem que fora atingido. Tu, ele disse, muito baixo, numa voz como pedra arrastada sobre pedra. Não havia tempo para pensar, pois ela já o empurrava para o lado para chegar ao painel, limpando o canal de óleo com 2 voltas habilidosas da sua tesoura. Vendo as 40 chamas saltarem de volta, brilhantes e inteiras, sentiu-se absurdamente triunfante. Tinha salvo o acendimento. Essa nunca saberia o quão perto esteve. Virou-se para dizer ao homem rude que ele era bem-vindo, pois ela claramente acabara de salvar a sua noite também. Mas ele já tinha desaparecido, caminhando pela galeria, de volta para a luz e para a música, e para os 400 nobres à espera. E então, o cajado do arauto bateu no mármore, e toda a corte se virou para o arco onde o rei de Orte deveria aparecer para acender a primeira chama do inverno.
E da galeria escura, da mesma passagem de onde Aira tinha acabado de o expulsar, ainda a endireitar o punho escuro e simples, surgiu o bloqueador de corrente rude, desproporcional e com os modos de um cão molhado. O salão inclinou-se numa vénia como um campo de erva sob o vento. Aira, parada como um poste na passagem de serviço com a tesoura ainda na mão, não se inclinou, pois tinha esquecido completamente como seus joelhos funcionavam. O olhar cinzento pálido do rei varreu o salão silencioso e encontrou-a num instante, como se soubesse exatamente onde ela estaria. E ele não parecia zangado, o que, de alguma forma, era pior. Olhou para ela como um homem olha para algo que procurou por muito tempo e começou a acreditar que nunca encontraria. Então Cain Vale, Alfa de Orte, disse as palavras que mudariam para sempre a sua pequena vida invisível. Aquela, disse ele, e a corte seguiu o seu olhar para a rapariga do vestido cinzento remendado. Tragana até mim. Aira não se lembrava de ter sido levada a lugar nenhum. Lembrava-se das 400 caras da multidão virando-se como um só. Lembrava-se de uma mão, gentil mas forte como ferro, a fechar-se à volta do seu cotovelo e de uma voz masculina baixa perto do seu ouvido a dizer: anda, só anda. Não corras, faças o que fizeres. E pelo amor da lua, não digas mais nada. A voz pertencia a um homem magro com uma mandíbula marcada e olhos cansados e inteligentes, vestido com um cinzento profundo da casa do rei. Ele guiou-a para fora do grande salão por uma porta lateral, antes que a multidão terminasse de engolir em seco, por um corredor e para uma pequena sala de espera sem janelas que cheirava a fumo de vela fria e cera de abelha. Depois fechou a porta, encostou-se a ela e olhou-a como um curandeiro olha para um paciente que engoliu algo que não devia ter engolido. Sabes, disse ele. O que acabaste de fazer? Eu consertei o lustre, disse Aira. A sua voz saiu muito pequena e muito alta. O homem fechou os olhos brevemente, como se estivesse a rezar. Consertaste o lustre. O da galeria norte estava... Limpei o canal de óleo. Já está bom. Ela sabia que estava a tagarelar e completamente incapaz de parar. Fui medida para ficar nos muros e não falar com ninguém, e foi o que fiz, na maior parte. É que havia um homem rude no caminho, e eu não sabia que ele era. A sua garganta fechou-se. Oh, não! Eu não sabia que ele era. Eu chamei-lhe. Eu disse ao rei que ele tinha os modos de um cão molhado. Tu fizeste? O homem confirmou, na frente das grandes casas reunidas de arte. Foi, admito, memorável. Vais mandar-me matar? Eu sou Doran, disse o homem, como se isso respondesse à pergunta. Sou o beta do rei, o seu segundo, a sua mão direita. Quando a sua mão direita não está ocupada a apagar os fogos que a sua própria boca, ou hoje à noite, a tua boca começou. Ele estudou-a. Qual é o teu nome? Aira. Só Aira. Sou aprendiz da lampadiária. Bem, a aprendiz de essa caiu. Ela partiu o tornozelo. Mandaram-me em vez dela. Eu não sou ninguém. Juro que não sou ninguém. Ela implorou. Por favor, meu senhor, eu nunca quis... Ninguém, repetiu Doran suavemente. E algo atravessou o seu rosto cansado que ela não conseguia ler. Algo que parecia impulsoriamente como pena. Continuas a dizer isso porque é verdade. Ele empurrou a porta e atravessou até ela. E fez a coisa mais estranha. Inclinou-se perto, não ameaçadoramente, mas com cuidado, deliberado, e inspirou devagar, como o homem rude na galeria tinha feito. O que quer que ele tenha encontrado no ar à volta dela fez as suas sobrancelhas subirem em direção à linha do cabelo, e o cansaço desapareceu completamente do seu rosto, substituído por algo aguçado e atordoado e quase assustado. Bem, disse Doran, mas para si mesmo, isso não é possível. O que não é possível? Ele não respondeu a isso também. Em vez disso, puxou uma cadeira da parede, virou-a e sentou-se a cavalo, braços cruzados nas costas, estudando-a com aqueles olhos inteligentes e cansados, como se ela fosse uma fechadura que ele pretendia abrir. Conta-me sobre ti, Aira. Só, disse ele rapidamente. Onde estão o teu povo? Não tenho povo, disse ela, da maneira como sempre dizia, plana, rápida. Antes que alguém pudesse transformar em ferida. Fui deixada às portas do orfanato Ash Lane quando era bebê. Nenhum nome preso a mim, nenhum sinal, nada.
Essa pegou em mim como aprendiz quando tinha 6 anos, porque eu era pequeno o suficiente para alcançar as gaiolas das lâmpadas. E era demasiado problema para qualquer um querer. Ela ergueu o queixo. Portanto, não há nada para contar. Não sou uma raiz perdida, meu senhor. Se é isso que todos esperam, não há linhagem secreta. Sou exatamente como pareço. Não sou ninguém e tenho sido ninguém de forma fiável toda a minha vida e, honestamente, adoraria voltar a isso. Algo moveu-se por trás dos olhos de Doran. Não pena desta vez, mas uma espécie de reconhecimento sombrio e cansado, como se ela tivesse confirmado a própria coisa que ele temia. Ficou em silêncio por um longo momento. Sabes, disse ele por fim, quantos curandeiros trouxe ao rei este ano? Quantas curandeiras de quintal, quantas ossificadoras, quantas mulheres silenciosas e inteligentes com reputação de curar o incurável. 23 contei. Trouxe cada uma delas em segredo e cada uma delas olhou para ele e cada uma delas ficou pálida e silenciosa. E disse-me a mesma coisa, que nada podia ser feito, que o que o afligia estava além da sua arte, e que podiam, por favor, ser permitidas a deixar o Grey Keep e nunca mais falar sobre isso. E nenhuma delas o fez sentir melhor por mais de uma hora. Nenhuma delas mudou uma única coisa. Por que me estás a dizer isto? Aira sussurrou. Por quê? Disse Doran. Tu curaste-o por um sopro num corredor frio sem sequer querer, sem sequer saber quem ele era. E eu vi acontecer. Ele inclinou-se. Sirvo esse homem desde que éramos rapazes. Vi-o segurar uma guerra com as próprias mãos e vi-o desmoronar-se um pedaço silencioso de cada vez este último ano, sem que ninguém conseguisse parar. E ontem à noite, pelo espaço de um insulto de uma aprendiz de lampadiária, vi algo voltar à sua cara que eu tinha desistido de voltar a ver. A sua mandíbula apertou-se. Portanto, não acho que sejas uma ninguém. Acho que podes ser a pessoa mais importante do reino, e acho que não tens ideia. E acho que isso vai partir o meu coração antes que isto acabe. Aira olhou para ele, o seu pulso alto nos seus ouvidos. O que se passa com ele? Perguntou ela. Continuas a dar voltas à volta disso. Diz-me só. Isso não me cabe a mim dizer, disse Doran, e levantou-se e colocou a cadeira de volta contra a parede. Isso é dele e ele dir-te-á ele próprio. Se ele for o homem que eu acho que ele ainda é, mesmo que dizer-te seja a última coisa nesta terra que ele quer fazer. Ele atravessou a porta e falou sem se virar, e a sua voz mudou. Tornou-se formal, tornou-se cuidadosa. A voz de um homem a escolher cada palavra como uma pedra colocada sobre gelo fino. Aira, ouve-me. Vais ficar nesta sala. Não vais sair dos terrenos do palácio hoje à noite ou amanhã, ou até que eu te diga que é seguro. Mandarei um recado à tua essa que foste mantida até tarde para negócios do rei, o que é verdade. Não deves, em circunstância alguma, falar do que o rei disse naquele salão. Nem a essa, nem a um amigo, nem a um padre. Compreendes? Ele disse, traga-na até mim, sussurrou ela. O peso total só agora chegava, frio e lento, como o frio que emanava do homem na galeria. Porque é que o rei me quereria à frente de todos? Eu insultei-o. Os homens foram açoitados por menos. Os homens perderam as línguas por menos. Sim, disse Doran suavemente. Sim, eles têm. Então por que é que ele não está zangado? E lá estava. A coisa que circulava nela desde que os olhos cinzentos do rei a encontraram através de 400 cabeças curvadas. Ele não tinha estado zangado. Ela tinha quase a certeza disso. Ele olhou para ela como se ela fosse água e ele tivesse estado 10 dias num deserto. Doran virou-se finalmente, a mão na tranca, e por um momento os olhos inteligentes e cansados foram insuportavelmente gentis. É exatamente isso que me assusta, disse ele. Abriu a porta. Uma figura de guarda encheu o corredor além. Descanse um pouco, se puder, disse Doran. Vai querer, porque à primeira luz, o rei pediu para ver sozinha. Ele fez uma pausa. Pediu por ti antes que eu pudesse sequer tirá-la do salão. Pediu por ti. E a voz de Doran baixou tanto que ela mal a apanhou, como se ele estivesse à espera há muito tempo. A porta fechou-se. A tranca deslizou para dentro e Aira, sozinha numa pequena sala fria no coração do Grey Keep, sentou-se no banco duro, abraçou os joelhos e compreendeu com perfeita e terrível clareza que, acontecesse o que acontecesse com ela, não tinha começado naquela noite.
Estava à espera dela e amanhã a primeira luz teria o seu nome. Ela não dormiu. O gabinete do rei era nada como ela tinha imaginado. O gabinete de um rei seria um trono, talvez, embora ela vagamente entendesse que não se guardava um trono no gabinete. Em vez disso, a sala para onde Doran a levou a primeira luz era severa e esparsa e muito, muito fria. Mais fria do que a manhã de inverno lá fora tinha direito a tornar. Paredes de pedra, uma parede de livros arrumados e mapas enrolados, uma grande secretária de mogno e, atrás dela, uma lareira empilhada com lenha, e a rugir com chamas que pareciam estranhamente não lançar calor nenhum. Aira sentiu o frio da sala instalar-se nos seus dentes. E junto à janela, silhueta contra o amanhecer pálido, estava Kian Vale. À luz do dia, ele era pior, ou melhor, ela não conseguia decidir. Era alto e largo e esculpido, um homem construído para acabar argumentos simplesmente levantando-se. E o seu cabelo escuro tinha uma estranha poeira de prata pálida nas têmporas, que ela tinha certeza que não estava nos retratos que pendiam nas praças da cidade. Retratos de um jovem rei guerreiro, cheio de fúria e ouro. Este homem parecia mais velho do que os seus retratos, cansado de uma forma que ia para além da sua pele. E quando ele se virou da janela e aqueles olhos cinzentos pálidos pousaram nela, ela viu as sombras esculpidas por baixo deles, o vazio nas suas bochechas, e a forma como ele se mantinha muito quieto e muito cuidadoso, como se fosse uma chávena cheia exatamente até ao cimo, e um movimento errado derramasse. Aira fez a reverência mais baixa e desesperada da sua vida. Majestade, disse ela no chão, eu sinto muito, eu não sabia que eras tu. Eu nunca teria... Quero dizer, eu disse, não posso fingir que não disse. 400 pessoas ouviram-me dizer isso. Mas eu nunca teria dito se soubesse, e aceitarei qualquer punição que ela hesitou. Por favor, não me tirem a língua. Preciso dela para falar, o que eu percebo que é todo o problema. Para. A sua voz era baixa e rouca. O mesmo som de pedra sobre pedra. Por favor. Ela parou. Permaneceu curvada em direção ao chão. Levanta-te, disse ele. Olha para mim, não consigo. Algo na sua voz prendeu e estabilizou. Preferia ver o teu rosto. Ela ergueu-se. Olhou para ele e a coisa mais estranha aconteceu. Parada ali na sala gelada, 3 passos cuidadosos de chão de pedra negra entre eles. Aira viu algo ceder na grande figura cansada do rei Alfa. Viu a rigidez dos seus ombros relaxar ligeiramente. Viu-o dar um suspiro lento e outro, como se o próprio ar da sala tivesse tornado mais fácil puxá-lo para o peito, simplesmente porque ela estava ali. Não me vais punir, disse ela. Saiu como uma pergunta e uma acusação ao mesmo tempo. Não. Por que não? Insultei-te na frente de toda a corte. Tu és o rei. Tu dizem que acabaste a Guerra do Norte sozinho, que és o homem mais perigoso vivo, que uma vez ela parou. Que uma vez matei um alfa rival com as minhas próprias mãos e não me transformei para o fazer. Kian terminou ele, plano e silencioso. Sim, dizem isso. É até verdade. Os seus olhos pálidos prenderam os dela, e uma lampadiária faminta chamou-me cão molhado num corredor frio, e é a primeira vez em mais tempo do que consigo lembrar-me que algo em mim se sentiu. Ele parou. A sua mandíbula trabalhou. Não importa. Senta-te. Há uma cadeira perto do fogo. Por favor, estás a tremer. Ela não tinha certeza se o fogo ajudaria. A sala inteira estava errada, gelada até aos ossos, apesar da lareira rugir. Mas ela sentou-se, e ele veio e sentou-se à frente dela, não atrás da grande secretária, apenas um homem num casaco escuro e simples, baixando a sua estrutura enorme para uma cadeira. E de perto, o frio que emanava dele era inegável. Era ele. A sala não estava fria. Ele estava frio. Frio como a parede gelada em que ele se tinha encostado na galeria, frio como água de poço profundo, e o frio rolava da sua pele em ondas. Sem pensar, da maneira que nunca conseguia parar de fazer a coisa que não devia. Aira estendeu a mão e pousou 2 dedos nas costas da mão dele. Ele estremeceu como se ela o tivesse marcado a ferro, mas não se afastou. A sua pele era como gelo, como tocar em pedra deixada ao relento no meio do inverno. Ela ofegou e teria retirado a mão, exceto que no instante em que os seus dedos o tocaram, algo aconteceu. Um fio de calor, o seu calor, pareceu correr das pontas dos seus dedos para ele,
E ela viu os seus olhos fecharem-se, viu um longo estremecimento percorrer todo o vasto corpo dele, viu impossivelmente um leve rubor de cor viva subir por baixo da chuva cinzenta do seu rosto. Ele virou a mão lentamente para que os seus dedos pousassem na palma dele, e fechou os dedos à volta deles, gentil como um homem a cobrir uma chama contra o vento. E ele fez um som que ela nunca esqueceria. Baixo e quebrado e profundamente e impotentemente aliviado. Está aí, ele respirou, os olhos ainda fechados. Pensei que o tinha sonhado na galeria. Ele abriu os olhos. Estavam molhados. Sentes isso? Ela sentiu. Essa era a parte assustadora, onde a pele deles tocava. O frio recuou. E por baixo do frio havia algo mais. Algo que tinha acordado no seu próprio peito no momento em que ele fechou a mão à volta da sua. Uma profunda e lancinante e impossível atração, como se alguma parte dela que tinha estado adormecida toda a sua vida tivesse levantado a cabeça. Eu não entendo, ela sussurrou. O que se passa contigo? Por que estás tão frio? Por que é que tocar em mim? Por que és minha? Disse Qian. As palavras caíram no silêncio gelado como um sino tocado. Eu não... Majestade. Sou uma lampadiária. Sou uma abandonada. Ninguém sequer sabe o nome da minha mãe. Eu não sou... O meu lobo conheceu-te, disse ele, baixo e certo e terrível, através de um salão de 400 pessoas, através de uma parede de pedra na escuridão. Senti-te no momento em que entraste neste palácio hoje à noite. Antes mesmo de ver a tua cara, tenho sentido a tua vinda há meses, um calor na borda de uma vida que não teve calor nenhum durante um ano, e disse a mim mesmo que era loucura. E então uma rapariga num vestido cinzento chamou-me cão molhado. E o meu lobo, que tem estado silencioso e a morrer há mais tempo do que consigo dizer, levantou-se. A sua mão apertou a dela. Eu escolhi-te antes do baile. Escolhi-te antes de saber o teu nome ou a tua cara. Já te escolhi. Simplesmente não tinha ideia que a lua seria cruel o suficiente para fazer ser tu. Alguém que agora terei que arrastar para o meio da coisa que me está a matar. O coração de Aira bateu contra as costelas. A coisa que te está a matar, repetiu ela. Qian Veil olhou para ela. Rei de Orthold, como um túmulo e segurando seus dedos como se fossem a última coisa quente no mundo. A tua ressa? Disse ele calmamente. Alguma vez te disse o que é o prateamento? Aira tinha vindo direto do palácio para a loja de lâmpadas no momento em que Doran o permitiu, correndo pelas ruas geladas de Arth, com a cabeça cheia da mão fria do rei e da palavra, que ele deixara suspensa no ar como fumo. Entrou esperando soltar toda a história impossível. Em vez disso, conseguiu dizer exatamente 4 palavras. O rei convocou-te. Antes que essa levantasse uma mão, se dirigisse à porta da frente sobre o tornozelo partido, olhasse para cima e para baixo da rua, fechasse a porta, a trancasse e se deixasse cair num banquinho com o cuidado sombrio de uma mulher a preparar-se para desenterrar algo que tinha enterrado há muito tempo. Diz a palavra que ele usou. O prateamento. A velha fechou os olhos. Essa, tu sabes. Posso ver que sabes. Disseste-me que eras uma fabricante de lâmpadas, a tua vida inteira. Fui muitas coisas antes de ser uma criança fabricante de lâmpadas, disse essa. E pela primeira vez em 13 anos, Aira ouviu algo por baixo da casca de nós. Algo educado, algo da corte, algo velho. Eu era uma mestra de sabedoria no Grey Keep uma vez, quando o rei era rapaz. Antes de aprender que conhecer coisas perigosas é um caminho rápido para uma vida curta e troquei tudo por pavios e óleo e uma loja silenciosa onde ninguém faz perguntas a uma ninguém. Os seus olhos abriram-se. O prateamento é uma maldição de morte, a mais rara e cruel. E se o rei de Arth a carrega, então ele é um homem morto a andar, e tu, sua tola de coração quente, acabaste de ser arrastada para o lado dele. A sala pareceu inclinar-se. Conta-me, Aira sussurrou. Tudo. Então essa contou-lhe numa voz baixa com a porta trancada. Contou-lhe que há um ano o rei tinha ido para o norte para acabar com uma guerra. Isso o reino inteiro sabia. O que o reino não sabia era como terminou. Que houve uma traição no seu coração. Alguém em quem Qian confiara a sua vida. Que abriu uma porta que deveria ter permanecido fechada. Que pessoas morreram nessa traição que nunca deveriam ter morrido.
Essa não diria quem. Apenas que o rei falhou em proteger alguém que amava e que nunca se perdoou por isso, nem por uma hora desde então. E que no último momento negro da guerra, um inimigo a morrer, uma bruxa óssea, a mãe do homem que o rei tinha abatido, lançou-lhe uma maldição com o seu último suspiro. Uma maldição de morte alimenta-se, disse Ressa. Esse é o horror delas. Elas não matam simplesmente. Elas encontram a ferida já num homem, a culpa, a dor, a coisa que ele não consegue perdoar a si mesmo. E elas derramam veneno nela noite após noite, e usam o seu próprio coração para o matar. O prateamento transforma um homem em frio. O seu calor vai primeiro. Depois o seu lobo fica em silêncio. E lentamente, ao longo de um ano, talvez dois, o frio chega ao seu coração e o coração transforma-se em pedra de prata e para. Ela olhou para Aira. Quão cinzento ele estava nas têmporas, no rosto e no frio? Ele está frio como pedra. Toda a sala à volta dele fica fria, e o fogo não o aquecia, nada o aquecia. Então, ele está avançado. Essa disse mais adiante, ele já deveria estar morto. Ela franziu o sobrolho e algo mudou no seu rosto. A velha mestra de sabedoria a acordar, virando um puzzle. Isso está errado. Essa é a parte errada. Anda com os seus próprios pés num baile de acendimento. Algo tem estado a retardá-lo. Os seus velhos olhos aguçados levantaram-se e fixaram-se no rosto de Aira. O que ele disse que aconteceu quando te tocou? A boca de Aira ficou seca. O frio desapareceu, ela sussurrou. Onde o toquei, o calor saiu de mim e foi para ele. E o seu rosto recuperou a cor. E ele disse, a sua voz rachou. Ele disse que o seu lobo se levantou, que tem estado silencioso e a morrer há um ano, e que se levantou quando o chamei de cão molhado. O silêncio na pequena loja era absoluto. Diz isso outra vez. Essa ofegou. Ele disse que sou dele, que o seu lobo me conheceu em todo o salão, que ele me tem sentido a vir há meses. Um calor na borda da sua vida, que me escolheu antes mesmo de ver a minha cara. Os olhos de Aira estavam a arder agora. Sou uma abandonada. Sou ninguém. Ninguém me escolhe. Os meus próprios pais deixaram-me numa porta. Pessoas como eu não são escolhidas. Somos usadas. Tornamo-nos úteis e pequenas, e ficamos fora do caminho. É tudo. É para isso que servimos. Então não pode ser verdade. Não pode ser eu. E essa, velha, dura, sentimental que nunca em 13 anos disse a Aira que ela era mais do que uma aprendiz passável com uma boca perigosa, estendeu a mão e pegou nas duas mãos manchadas de fuligem nas suas próprias. E segurou-as e disse muito gentilmente, ele não está errado. É isso que estou a tentar dizer-te. Uma maldição de morte só pode ser retardada por uma coisa em todo mundo, e não é medicina, e não é magia. E não é um fogo quente. É um verdadeiro companheiro ligado. Um coração que o amaldiçoado reconhece como seu. É isso que tem estado a atrasar o seu prateamento. É isso que fez o seu lobo moribundo levantar-se num corredor frio. O seu aperto apertou. Ele não tem estado a aproximar-se de ti por acidente. Aira, a sua maldição tem estado faminta, e passou um ano a virar todo o seu ser para o único calor que pode impedi-la para ti. Tem estado a chamar-te por todo o reino. Mas só o conheci ontem à noite, Aira sussurrou. Tu conheceste-o? Disse essa. Ou simplesmente chegaste perto o suficiente para sentir a atração que tem estado apontada ao teu coração há um ano? Diz-me, verdadeira criança, este último ano, tens estado bem? E ficou fria em todo o corpo porque pensou nisso agora. O ano de noites inquietas, a dor no peito que ela culpava pela dor de uma mãe que nunca conheceu, a estranha atração nostálgica para o Grey Keep sempre que passava por ele. A sensação louca, vergonhosa, silenciosa, não dita, que ela estava a andar pela vida à espera de algo que não conseguia nomear. Não, ela disse, e não tenho estado bem de todo. Essa soltou as suas mãos e sentou-se, e o seu rosto estava tão grave como uma lápide. Então ouve o resto, disse a velha, porque mereces escolher com os olhos abertos. E o rei é demasiado honrado e demasiado avançado para te fazer entender o que ele está a pedir. Um verdadeiro laço não é uma trela que podes largar. Aira, uma vez que desperta, liga ambos os lados. Podes segurar o seu frio, talvez sejas a única alma viva que pode, mas se deixares que este laço desperte e cresça, e depois a sua maldição o leve.
De qualquer forma, se essa prata chegar ao seu coração enquanto estiveres ligada a ele, ela parou. Diz, Aira disse. Não será apenas o rei de Ort que morrerá, disse essa suavemente. Tu também morrerás. Em algum lugar na rua gelada, um sino do palácio começou a tocar. E na bancada de trabalho entre elas, a pequena lâmpada de iluminação que Aira acendera há menos de uma hora, estável, aparada, perfeita, cintilou de repente, como se algo frio tivesse soprado nela e se apagou. Nenhuma delas tinha aberto uma janela. Não lhe ordenaram que ficasse. Essa foi a primeira coisa que disse a Aira que este rei não era o que as canções diziam. Ela tinha voltado ao Grey Keep esperando correntes, ou pelo menos comando, esperando que o homem mais perigoso vivo simplesmente pegasse no que precisava. Da maneira como os homens poderosos sempre pegavam no que precisavam das raparigas sem gente que notasse a sua ausência. Em vez disso, foi levada novamente ao gabinete frio e Kian Vale estava junto à sua lareira sem calor e contou-lhe a verdade. Toda ela. A guerra, a traição que ele ainda não nomearia, a maldição, a forma como ela se alimentava da ferida nele, a prata rastejar em direção ao seu coração, e depois numa voz baixa e rouca, a última e pior parte, que a única coisa em todo o mundo que podia segurar o frio era um verdadeiro companheiro ligado, que o seu coração amaldiçoado passou um ano a virar-se para ela por todo o reino, e que se ela deixasse esse laço despertar e não o salvasse, levaria para a escuridão ao lado dele. Portanto, não te vou pedir, disse ele, e virou os seus olhos pálidos como gelo para ela. E ela viu o que lhe custava dizer. Já tirei o suficiente de gente suficiente. Não te tirarei a vida na hipótese de me comprar mais alguns meses da minha. Doran dar-te-á ouro, uma casa se a quiseres, longe daqui. Um nome, papéis, um novo começo em qualquer cidade de Orth. Pode sair disto, do palácio esta noite, e nunca mais pensar em mim, e eu farei com que ninguém te incomode pelo que disseste no baile ou pelo que és para mim. A sua mandíbula apertou-se. Isso é o honorável, isso é o único honorável. Então aceita, Aira, por favor, aceita e vai. E Aira, abandonada, ninguém. A rapariga que tinha passado toda a sua vida a tornar-se pequena e útil e fora do caminho, olhou para o rei moribundo, oferecendo-lhe a sua liberdade, e sentiu algo que nunca tinha sentido antes, subir quente no seu peito. Ela estava, como ousas, disse ela, que a empiscou. Como ousas? Tu arrastas-me para cá. Tu dizes-me que sou tua, tu dizes-me que o teu lobo me tem chamado por todo o reino há um ano. Tu dizes-me que toda aquela inquietação, todas aquelas noites em que não conseguia respirar, toda aquela dor nostálgica por um lugar onde nunca estive, que foste tu, que foi isto, que foi real. E depois, no mesmo fôlego, dizes-me para pegar em ouro e ir embora, e nunca mais pensar em ti. A sua voz rachou. Tens ideia do que é para alguém como eu ser escolhida? Sabes quantas vezes na minha vida alguém olhou para mim e decidiu que valia a pena ficar comigo? Nenhuma. Nenhuma vez. A minha própria mãe deixou-me numa porta no frio e foi embora. E tu estás aí parado a tentar fazer exatamente a mesma coisa. Só que tens a audácia de chamar isso de honra. O rei olhou para ela como se ela o tivesse atingido. Podes morrer, disse ele roucamente. Então eu posso morrer, disse ela, rápida. Mas não vou receber um saco de ouro e a porta aberta por mais uma pessoa que decidiu que é mais gentil livrar-se de mim. Queres proteger-me? Ótimo, protege-me aqui. Fico. Ela cruzou os braços para esconder que as suas mãos tremiam. Além disso, 23 curandeiros não conseguiram segurar o teu frio por uma hora. Eu consegui por acidente com 2 dedos. Gostaria de ver o que eu poderia fazer se tentasse a sério. Por um longo momento, Kian Vale não disse nada. Depois atravessou a sala fria em 3 passos, e Aira preparou-se para qualquer coisa, exceto para o que ele fez, que foi parar pouco antes de a tocar, e inclinar a cabeça e expirar longa e instável, como um homem a pousar um peso que carregara tanto tempo que esquecera como era ficar direito. A pessoa mais impossível que já conheci. Disseram-me, disse Aira. Agora senta-te antes que congelem os dois. Pareces meio congelada e, francamente, não é lisonjeiro. Assim começou o arranjo.
Para a corte, ela foi nomeada a nova guardiã das luzes do rei, uma pequena posição invisível, uma abandonada com um pequeno posto de caridade, nada que valesse um segundo olhar. Na verdade, ela recebeu uma pequena câmara quente que se juntou à do rei, e todas as noites, quando o palácio ficava silencioso, ela ia até ele. Não era o que a corte sussurrante imaginava, ele sentava-se na sua grande cadeira. Ela sentava-se ao lado dele. Pegava na sua mão fria nas suas duas mãos, e segurava, e falava, porque falar era a única coisa de que Aira nunca tinha tido falta na sua vida. E lentamente, noite após noite, a cor voltou ao seu rosto cinzento. Quem não descansara verdadeiramente em um ano, aprendeu novamente a fechar os olhos. Na primeira noite ele ficou imobilizado por 2 horas, ela sentou-se perfeitamente quieta todo o tempo, para não o acordar. E quando Doran veio ao amanhecer e viu o seu rei a dormir, o duro e cansado Beta teve que virar-se e encarar a parede por um momento e fingir que algo lhe tinha entrado no olho. Na segunda semana, Aira notou que a câmara que lhe tinham dado tinha sido silenciosamente equipada com pedras de lareira aquecidas e uma pele que ela tinha a certeza que vinha da cama do próprio rei. "Eu não pedi estas coisas", disse-lhe ela naquela noite. "Não", concordou Cain, sem olhar para cima do mapa que fingia ler. As pontas das suas orelhas tinham ficado levemente rosadas, a única cor quente que ela ainda tinha visto chegar ao seu rosto por vontade própria. "Tu não pediste." Aira mordeu um sorriso e não disse nada, e algo no seu peito ficou suave e perigoso e quente. Mas foi na nona noite que aconteceu. Ela segurava sua mão enquanto ele dormia, meio sonolenta também, quando o calor que sempre fluía dela para ele pareceu prender-se, virar-se, correr para trás. E nas profundezas do próprio peito de Aira, num lugar que ela nunca soube que existia, algo enorme e há muito adormecido levantou a cabeça, abriu olhos que tinham estado fechados toda a sua vida e olhou para Kian Vale. Ela sentiu-o tão claramente como um segundo batimento cardíaco, uma presença, uma fome, uma voz sem palavras que disse inequivocamente, "Minha." Ela engasgou-se e puxou a mão para trás. Kian acordou instantaneamente, alfa rápido nos pés antes que ela pudesse falar. E então ele ficou muito quieto, a olhar para ela, as narinas dilatadas, os seus olhos pálidos como gelo arregalados e luminosos na escuridão. "O teu cheiro acabou de mudar", ele respirou. "O que é que tu?" Ele parou. Algo como maravilha e horror cruzou o seu rosto. "Doran", chamou ele agudamente, e o Beta estava através da porta em segundos. Kian Vale não tirou os olhos dela. "Diz-me que estou errado", disse ele. "Diz-me que estou a imaginar." "Envia." Doran atravessou a sala, inspirou e ficou absolutamente branco. Sussurrou ele as mesmas palavras que tinha dito na primeira noite na pequena sala de espera. "Ela não tem linhagem. É uma abandonada de uma porta. Ela não pode ser." "Não pode ser o quê?" Aira exigiu, o seu próprio novo e estranho batimento cardíaco martelando nos seus ouvidos. "O que me está a acontecer? O que sou eu?" Kiana agachou-se lentamente à frente dela para que os seus olhos frios e descoloridos ficassem ao nível dos dela. E quando ele falou, a sua voz era gentil e atordoada e mudou a forma da sua vida inteira. "Tu és um lobo, Aira", disse ele. "Como eu, sempre foste um." Ele engoliu. "O teu lobo nunca acordou porque nunca foi reivindicado, nunca chamado, nunca escolhido, nunca dado uma única razão para abrir os olhos." A sua mão pairou perto da sua bochecha, quase sem tocar. "Até agora." Ela não dormiu naquela noite nem na seguinte, e desta vez não tinha nada a ver com o rei. Um lobo. Toda a sua vida ela tinha sido uma abandonada, uma ninguém, a coisa mais pequena e mais simples em todas as salas. E ao longo de todo o tempo tinha havido isto enrolado dentro dela, este segundo eu, esta criatura que tinha acordado faminta, e certa no instante em que pousou os olhos em Kian Vale. Essa, quando Aira correu para ela com a notícia, apenas acenou lentamente, sombriamente, como se uma suspeita muito guardada tivesse chegado a bom porto. "Alguns lobos nunca acordam", disse a velha. "Os abandonados, os sem matilha, sem laço, sem ninguém que os chame para si. O lobo dorme para poupar à criança a dor de um laço que nunca terá."
Os seus olhos estavam tristes. Dormiste 19 anos, criança. E então a maldição de um rei moribundo estendeu-se por um reino inteiro e chamou-o, claro, acordou. Tem estado a esperar toda a tua vida para ser desejado tão desesperadamente. Essa era a coisa que Aira não conseguia largar. E assim as noites mudaram. Agora, quando ela pegava na mão fria de Kian, o calor corria em ambas as direções, e o laço entre eles, a coisa de que Ressa a tinha avisado. A coisa que ligava ambos os lados, uma vez desperta, ficava um pouco mais brilhante, um pouco mais forte, noite após noite. Quer algum deles o quisesse ou não, ela conseguia senti-lo agora nas bordas de si mesma. O seu humor, o seu cansaço profundo nos ossos, a dor que ele nunca falava, a zumbir sempre por baixo como uma corda grave tocada, e ele conseguia senti-la. Ela sabia pela forma como a sua cabeça se virava quando seu ânimo se elevava, pela forma como o fantasma de um sorriso tocava sua boca dura antes que ela tivesse dito uma palavra. Eles falavam. Ou como eles falavam, ou melhor, ela falava e ele ouvia, o que ela estava lentamente a perceber que era uma forma de gritar. Ela contou-lhe sobre o orfanato e os guardas aos quais uma vez deu uma unguento que tornou os seus dentes verdes por uma semana. E uma noite, passada a hora do meio, ela fê-lo rir. Rir mesmo. Um som rude e assustado que parecia surpreendê-lo mais a ele do que a ela. E ela viu um rubor vivo e completo de cor subir por todo o seu rosto e permanecer lá. E pensou, vertiginosamente, eu fiz isso. Eu fiz o homem mais perigoso vivo rir no escuro. Houve noites mais difíceis, também. As que o frio vinha forte e rápido, e ela tinha que segurar as duas mãos dele e pressionar a testa contra a dele e simplesmente esperar, respirando com ele, até que o cinzento recuasse. Numa dessas noites, a tremer, meio perdida, ele disse uma coisa que ela tinha certeza que ele não tinha intenção de dizer em voz alta. Eu costumava ser capaz de proteger as pessoas que amava. Ele sussurrou para a escuridão. A sua voz tornou-se jovem e despojada e nada como a de um rei. Era para isso que eu servia. E então houve uma noite em que não pude, e tenho estado frio desde então, muito antes que a bruxa me amaldiçoasse. Os seus dedos congelados apertaram os dela. Devia saber isso sobre mim, Aira. O frio não é apenas a maldição. Parte dele é apenas verdade. Ela não sabia o que dizer. Então, fez a única coisa que alguma vez ajudou alguém. Segurou-se e ficou e deixou que ele não estivesse sozinho com isso. E de manhã, ele olhou para ela como um homem que tinha confessado um segredo terrível e tinha sido perdoado. E nenhum deles falou sobre isso. E algo entre eles tornou-se silenciosamente e permanentemente mais profundo. Tu, ela disse numa noite mais leve, tens uma boa gargalhada. Deverias fazê-la à frente das pessoas. Isso assustá-las-ia. Pensariam que finalmente perdeste a cabeça. Já pensam que perdi a cabeça, disse Kian. Fiz de uma abandonada lampadiária, a minha guardiã das luzes, e olho para ela como... Ele parou. Como o quê? Aira perguntou. O seu coração tinha começado a bater. Ele virou a cabeça. Na luz baixa, os seus olhos pálidos tinham ficado suaves e escuros e insuportavelmente cansados de fingir. Como se ela fosse a primeira coisa quente num ano muito frio, disse ele. Como se eu queimasse o reino inteiro antes de a deixar voltar para o frio. O ar tornou-se rarefeito. Ela estava a inclinar-se para ele antes que soubesse que se tinha movido, e ele para ela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o leve calor que ela tinha colocado de volta nele a emanar da sua pele. Perto o suficiente para que o seu olhar descesse para a sua boca e então os seus olhos rolassem para trás e o frio atingisse a sala como uma porta soprada aberta no inverno e o corpo inteiro de Kian Vale ficou rígido e tombou para o lado na sua cadeira. Kian agarrou-se a ele, pegou na sua mão gelada nas suas duas mãos e o gabinete desapareceu. Ela estava de pé, num vasto salão gelado. Estendia-se para sempre branco e sem sombras. Uma grande sala do trono presa no gelo, as suas altas janelas cegas de geada, as suas longas mesas postas para um banquete que tinha congelado a meio. Vinho pendurado no ar em estalactites vermelhas rachadas. E em todo lado, as pessoas congeladas onde estavam de pé. Soldados com armaduras rígidas e bocas silenciosas, aldeões magros e cinzentos.
Lobos na forma de homens e mulheres, os seus olhos opacos brancos, todos eles voltados para dentro, todos eles virados para o coração frio da sala. O silêncio era total. O frio não era o frio do gabinete. Era pior. Era o frio no fundo de uma tumba. Kyan ajoelhou-se no chão de gelo, a cabeça baixa, imóvel. Mais uma estátua entre os mortos, mas não congelada. Ela podia ver o seu hálito fantasmagórico no ar terrível. Podia ver o fino tremor a percorrer os seus ombros curvados. Ele estava vivo aqui dentro, vivo e a ajoelhar-se, e foi feito para olhar noite após noite para cada rosto. Porque esse era o horror do lugar. Ela compreendeu à medida que os seus olhos se ajustavam, os mortos congelados não eram estranhos. Cada rosto era esculpido com uma ferida, uma fome, uma dor, e todos eles estavam virados para o rei. E embora os seus olhos brancos estivessem opacos e cegos, ela tinha a certeza doente que eles o viam, que eles tinham sido colocados ali para serem vistos por ele. Isto não era um cemitério. Era uma acusação com 1000 bocas congeladas, e tinha sido construída para uma audiência de um. Kyan, a sua voz caiu morta no ar gelado. Ela correu até ele, os seus pés descalços silenciosos no gelo, e deixou-se cair e agarrou os seus ombros. E ele estava tão frio, tão cinzento, tão ausente, e passou por ele. No centro absoluto do chão de gelo, uma figura não estava congelada como as outras. Pequena, de cabelo escuro, sentada nos degraus do trono com as mãos delicadamente juntas no colo, observando o rei ajoelhado com uma expressão de terrível, paciente tristeza. Era mais jovem que Aira. Havia uma quietude nela, o derramamento de alguém há muito tempo sem salvação. E quando os olhos de Kyan pousaram nela, a jovem virou-se, aquele olhar triste e paciente do rei para... Sorriu o sorriso mais gentil que Aira alguma vez vira, e gelou até aos ossos. Ele não te ouve, disse a jovem suavemente. Ele nunca ouve. Ele só me ouve agora. Quem és tu? Aira sussurrou. Mas Kyan tinha começado a tremer sob as suas mãos, e os mortos congelados tinham começado, muito lentamente, a virar os seus olhos brancos opacos para Aira, e o terror tomou-a, e ela fez a única coisa que sabia fazer. Abraçou o rei congelado com os 2 braços, e derramou cada vestígio de calor que tinha nele, e puxou. Ela acordou no chão do gabinete com o peso morto de Kyan no seu colo, ofegando. Ambos encharcados em suor frio. Ele acordou com um grito irregular, mãos de alfa a fechar-se nos seus braços, e então ele viu a sua cara, viu o que quer que estivesse escrito nela, e cada gota de cor desapareceu dele. Tu viste-o, disse ele. Não era uma pergunta. A sua voz tinha se tornado cinza. O salão congelado. Tu estiveste lá. Havia uma rapariga, Aira ofegou, nos degraus do trono. Uma rapariga com uma dor que nunca levantaria. Ela disse, só me ouves agora. Ela agarrou o seu rosto gelado nas 2 mãos. Kyan, quem é ela? E Kyan Vale, alfa de Orth, aquele que detém a linha norte, olhou para ela com tal horror cru e total que ela entendeu antes que ele dissesse uma palavra que ela tinha acabado de ver a única coisa em todo o mundo que ele teria morrido para impedir de ver. Ele arrancou-se dela e levantou-se e colocou toda a largura da sala fria entre eles. E quando se virou, o seu rosto tinha fechado como um portão batido. Não podes voltar para lá, disse ele. Nunca. Tu entendes-me? Nunca mais. Kyan, ouve-me. A sua voz rachou como gelo sob os pés. Aquele lugar não é um sonho. É para onde a maldição me leva todas as noites durante 1 ano. É o salão onde ele parou, inspirou. Não importa. O que importa é que me seguiste, Aira. Sabes o que isso significa? Significa que o laço é profundo o suficiente agora para te arrastar para lá também. Significa que quando o frio me levar finalmente para lá para sempre, quando a prata chegar ao meu coração e eu não voltar a subir, estarás tão firmemente ligada a mim que te puxará para aquele salão congelado comigo, e congelarás lá, acordada para sempre nos degraus daquele trono, e terá sido obra minha. Ele estava a tremer agora, e não de frio. Uma pessoa que amei já está perdida dentro daquele salão por minha causa. Não te levarei para lá depois dela. Uma pessoa, Aira disse lentamente. A rapariga, quem é ela, Kyan? Não. A rapariga nos degraus do trono, aquela que só ouves agora, Mael. O nome rasgou dele, cru e quebrado, porque ele afundou-se contra a parede como se tivesse sido cortado dele. O nome dela era Mael,
E isso é tudo que alguma vez terás dela, porque não vou ficar aqui e ver-te dar mais um passo para a coisa que a matou. Isto acaba agora. Não queres dizer isso. Ela estava de pé, a atravessar para ele. Tu sentes o mesmo que eu. Eu consigo sentir-te a sentir isso. É assim que o laço funciona. Não me podes esconder mais isso. Disseste-me há 2 horas antes de me deixares voltar para o frio. E agora estás. Eu sei o que te disse. Ele não olhou para ela. Passei a hora inteira a odiar-me por isso. Então para. Para de decidir a minha vida por mim como todos os outros sempre fizeram. Ela estava perto o suficiente agora para sentir o frio mortal a emanar dele. E ela fez-se ficar nele. Continuas a dizer que a prata está a um palmo do teu coração. Ótimo, então está perto. Mas ainda não te levou, pois não? Um homem tão avançado deveria ter morrido há meses. Eu disse isso. E não o fizeste. E sabes por quê? Por minha causa. Porque durante 14 noites, algo quente tem estado a impedi-lo. Não és prova de que o laço não te pode salvar, Kian. És prova de que já o está a fazer. A sua voz baixou. Tu só não suportas ter esperança porque ter esperança significa que podes falhar 2 pessoas em vez de uma. Aquilo acertou. Ela sentiu-o acertar em cheio através do laço. Um espasmo, uma contração de algo cru. E por um momento toda a sua terrível resolução tremeu na sua borda. Eu menti, disse ele selvaticamente. E o frio saltou dele com tanta força que a geada floresceu branca sobre a pedra aos seus pés. Foi uma coisa fraca e egoísta de dizer, e nunca deveria tê-la dito. Ouve o que te estou a dizer, Aira. Nunca foi uma questão de se me pode salvar. Já estou perdido. 23 curandeiros viram isso. Essa viu isso. A prata está a um palmo do meu coração. E não há laço, nem calor, nem rapariga impossivelmente de coração quente que o possa reverter agora. Tudo o que fizeste, tudo o que podes fazer é ligar-te tão firmemente a um homem morto que o seguirás para a tumba. Os seus olhos pálidos estavam molhados e terríveis. Não deixarei que o meu último ato neste mundo seja arrastar a primeira pessoa que escolheu ficar para aquela frieza comigo. Não o farei. Então é isso, Aira disse. A sua própria voz tinha se tornado muito quieta e muito estável. A forma como fazia nos meios segundos antes de dizer a coisa que absolutamente não devia. Decidiste por ti mesmo, sem mim, que é mais gentil livrar-se de mim. Algo cintilou no seu rosto arruinado. Ele ouviu o eco disso, as suas próprias palavras da primeira noite. Mais uma pessoa que decidiu que é mais gentil livrar-se de mim. E por um batimento cardíaco ela viu-o hesitar. Então Kian Veil fez a coisa mais cruel que sabia fazer, porque era a única maneira que sabia para salvar. Guarda, chamou ele. A porta abriu-se. Doran entrou e um olhar para o rosto do rei disse-lhe tudo, e Aira observou Beta fechar os seus olhos cansados em algo como dor. Acompanhem a guardiã das luzes de volta à loja do seu mestre. Kian disse na voz plana e morta de um homem a passar uma sentença. Paguem a essa 1 ano de salário pela perda do tempo da sua aprendiz. A posição é dissolvida. A Sirta Aira não será admitida no Greykeep novamente. Ele virou as costas para ela, para a janela cega de geada. Por qualquer motivo, a voz de Kian partiu-se nela. Vai, disse ele ao vidro. E quando ela não se moveu, quando ficou congelada e esventrada no meio da sala fria, ele disse-o novamente. E desta vez saiu dele como um rugido. E a voz cheia de um alfa. A voz que tinha acabado uma guerra. Vai! E atingiu-a como um golpe físico e empurrou-a para trás um passo. E as lágrimas finalmente transbordaram, quentes, descendo pelo rosto frio. Ela foi. Agarrou a sua capa fina com mãos trêmulas e fugiu do gabinete frio e do palácio frio. Doran alcançou-a no corredor e pela primeira vez o Beta inteligente e cansado não teve palavras inteligentes e cansadas. Caminhou ao lado dela em silêncio até ao portão, e só lá, enquanto os guardas afastavam as trancas, é que ele falou baixo e rápido para que mais ninguém pudesse ouvir. Ele está errado, disse Doran, sobre estar além de salvação. Observei-o durante 1 ano e nunca vi o frio recuar. Nem para um curandeiro, nem para uma poção, nem para nada até ti. Ele apertou algo na sua mão. Uma pequena chave de ferro polida. Portão de serventes, parede leste. Ela emperra no frio, por isso puxa com força.
A sua mandíbula trabalhou. Eu nunca te dei isto. Mas se és metade tão teimosa como foste no baile, rapariga, não te atrevas a deixá-lo morrer sozinho para te poupares a uma nódoa negra. Depois ele afastou-se, e o portão abriu-se, e Aira saiu para a escuridão congelada da cidade onde tinha sido tão breve e tão impossivelmente desejada, a chave de ferro, a queimar de frio na sua mão, e ela tinha chegado exatamente até ao grande portão exterior, nada mais. Quando o laço, a coisa meio desperta que agora corria pelo centro dela, deu uma torção tão violenta que ela se dobrou contra a pedra gelada da casa do portão e não conseguiu respirar. Parecia que uma mão tinha alcançado seu peito e começara, muito lentamente, a puxar o seu coração pelas raízes. E muito atrás dela, alto na massa escura do Grey Keep, uma única janela que tinha mostrado luz de lâmpada quente durante 14 noites, ficou de repente completamente fria e escura. E em algum lugar no silêncio congelado, ela ouviu ou sentiu ou sonhou que sentia o som distante de um grande lobo a começar, finalmente, a uivar. A doença levou um caminho, a geada leva uma janela. Lenta, depois de repente. No primeiro dia, disse a si mesma que era apenas dor. No segundo, apenas exaustão. Ao quarto dia, não conseguia manter a comida, não conseguia dormir por mais do que alguns minutos quebrados. E a coisa recém-desperta dentro dela, o seu lobo, acordado mal há uma quinzena, e já meio louco, andava e uivava atrás das suas costelas sem cessar, esticando-se para norte em direção ao Grey Keep, em direção ao coração frio e moribundo que tinha escolhido. A cada hora que permaneciam separados, o laço puxava mais apertado e doía mais. Um fio puxado pelo centro dela e a luz tornava-se uma lâmina. E Aira começou a deitar-se no escuro da sala de trás da loja de lâmpadas com o braço sobre os olhos, a tremer. A parte mais cruel era a certeza que vinha com a dor. Um conhecimento inegável, profundo nos ossos, que Qian sofria o mesmo em algum lugar atrás daquelas muralhas frias do norte, e que a cada noite a distância entre eles o arrastava um pouco mais para baixo. Ela conseguia senti-lo através do laço rasgado, como uma mão a ficar mais fria na dela. Algumas noites acordava a engasgar com a sensação fantasma de gelo, a fechar-se sobre o seu próprio rosto e sabia, sem saber como, que era o rosto dele que ela estava a sentir o salão congelado a alcançá-lo, e não havia nada que ela pudesse fazer a partir de uma sala fechada do outro lado da cidade. Tu estás ligada, disse essa sombriamente, mexendo um caldo que Aira não conseguia engolir. Um laço meio desperto, rasgado em vez de selado. Não te matará hoje, mas matará. As suas velhas mãos não estavam totalmente firmes, e notícias do palácio dizem que Sua Majestade retirou-se para os seus aposentos e não se levantou em 3 dias. Então parece que vocês dois pretendem morrer da mesma ferida em 2 salas diferentes. Cada um certo de que é a coisa nobre. Ela pousou a taça com força. Nunca na minha vida conheci 2 pessoas tão determinadas a ser atenciosas com a morte. Ele mandou-me embora, Aira sussurrou. Era o único argumento que lhe restava, e era o mais antigo que possuía, desgastado suave como a pedra de rio de uma vida a manipulá-lo. Ele decidiu que não me queria lá. O que se supõe que eu faça? Forçar-me a um homem que me ordenou que fosse embora. Eu sei quando não sou querida, sempre soube. Aprendi isso numa porta antes de conseguir falar. E essa, que nunca em 13 anos disse uma palavra suave onde uma dura bastaria, pousou o caldo e pegou no rosto febril de Aira nas suas velhas mãos nodosas e fez a rapariga olhar para ela. Agora ouve-me, criança, porque só direi uma vez. Tens passado toda a tua vida a tornar-te menor do que o espaço que te foi dado. Mais silenciosa, mais barata, mais fácil de ignorar, mais fácil de deixar, para que da próxima vez que alguém se fosse embora, não te pudesse magoar porque já concordavas com eles que não valias a pena ficar. Os seus polegares esfregaram as lágrimas das bochechas de Aira. Mas tu nunca foste a coisa demasiado pequena para guardar, foste um lobo a dormir num corpo. Todos confundiram com um rato. E aquele homem lá em cima na sua torre fria não te mandou embora porque não te quer. Mandou-te embora porque tu és a única coisa na sua vida inteira. Ele quer demasiado para arriscar. Essas não são... E se não consegues distinguir a diferença entre elas, então essa porta ainda está a pensar por ti.
Ela chorou então, realmente chorou pela primeira vez desde o portão e pareceu que o gelo estava a quebrar em algum lugar profundo. Foi Doran quem acabou com isso. Ele veio ao anoitecer do quinto dia. Não mais o beta composto, mas um homem meio selvagem de pavor. E ele não bateu a porta tanto como caiu através dela. É hoje à noite, disse ele. A prata chegou ao seu coração. Ele está frio por inteiro. Os curandeiros não encontram pulso, mas de vez em quando, e ele não acordará. E não, a sua voz quebrou. Este homem de ferro quebra em dois. Ele não está a lutar contra isso. Aira, isso é o pior. Ele está apenas a deixar que o cubra como um homem deitado na neve. Eu implorei. Eu gritei. Ele não me ouve. Ele já está a meio caminho daquele salão gelado e está contente por ir. Ele agarrou as suas mãos. Tu entras naquele lugar. Eu já te vi a fazê-lo. Se houver alguma chance, disse Aira e levantou-se, e o seu lobo levantou-se com ela. E pela primeira vez em toda sua pequena vida invisível, ela não se tornou menor. Deixou-se ser exatamente tão grande como era. Cavalgavam pela escuridão gelada, e no caminho, numa voz baixa e quebrada, Doran finalmente contou-lhe a coisa que o seu rei nunca tinha conseguido dizer. A forma inteira da ferida em que a maldição se alimentava há um ano. Ele tinha uma irmã, disse Doran, observando a cidade negra a deslizar. Mael, 10 anos mais nova, e a única coisa suave que restava na sua família depois de o velho rei morrer. Onde Kian era ferro, ela era luz. Ela acreditava que a guerra podia ser acabada com palavras. Costumava sentar-se nas reuniões e argumentar por misericórdia, enquanto os generais reviravam os olhos, a sua boca torceu-se. Quando o inimigo finalmente ofereceu uma trégua, ela implorou para vir sob a bandeira da trégua como prova de boa-fé. Kian não quis permitir, mas o homem que ele enviou para guardar, o homem que jurou pela sua vida que ela estaria segura, era Saurin. Ele disse o nome como a sua própria maldição. Saurin, o seu escudeiro desde que eram rapazes, mais próximo do que eu alguma vez fui. Kian confiou nele como confias na tua própria mão. Ele traiu-os, sussurrou. Ela já sabia. Ela sentiu a forma disso através do laço durante semana. O inimigo comprou-o. Nunca aprendemos com o quê? As mãos de Doran fecharam-se em punhos. Ele levou-os para a neve sob a bandeira branca e afastou-se e a emboscada veio. E quando Kian lutou para chegar até ela, já era tarde demais. Ele parou, engoliu. Ela tinha ido embora antes que ele pudesse alcançá-la, ainda sem acreditar que Saurin tinha feito isso. E a mãe do inimigo Alfa, uma bruxa óssea chamada Vaza, que tinha visto Kian abater o seu filho, e com o último sopro nos seus lábios, amaldiçoou-o, que ele seria tão frio como ela o tinha feito, que os mortos que ele falhou sentar-se-iam com ele todas as noites até que o seu coração congelasse sólido. A sua voz baixou. Ele ganhou a guerra naquele dia. Ele nunca a chamou de vitória. Voltou cinzento e, um mês depois, parou de dormir. E então o frio começou e aqui estamos. Ele virou-se para ela com os olhos molhados. Tu entendes agora o que ele pensa que merece e por que é que nenhum curandeiro o podia tocar. Não podes curar um homem que decidiu que a doença é a sua sentença. Aira compreendeu. Compreendeu-o nos seus ossos porque ela própria estava a cumprir a sua silenciosa sentença há 19 anos. A chave do portão de serventes de Doran girou na fechadura emperrada, e eles subiram pelo palácio silencioso até aos aposentos do rei, onde o frio era tão total que a geada cobria todas as superfícies, e os curandeiros estavam de pé contra as paredes sem mais nada a fazer. E ali na grande cama jazia Kian Veil, cinzento como pedra esculpida, os seus lábios ligeiramente prateados, tão frio e tão quieto, que se não fosse o ligeiro abanar do seu peito a cada minuto, ela tê-lo-ia pensado já morto. Aira subiu para a cama e recolheu o seu terrível peso frio contra ela e pressionou o seu rosto quente contra o seu rosto congelado. E o laço gritou através dela, e ela compreendeu com clareza total que a maldição nunca tinha sido verdadeiramente forte o suficiente para matar. Que um companheiro ligado deveria tê-la partido como um fio. Que a única razão pela qual o prateamento tinha chegado ao seu coração era que alguma parte profundamente enterrada do rei tinha passado um ano a manter a porta aberta para ele, acolhendo o frio, concordando com os mortos congelados que ele merecia cada centímetro que eles levavam,
E nenhum calor na terra podia salvar um homem que tinha decidido nos seus ossos que devia congelar. Ela não o podia aquecer de fora. Ela tentou durante 14 noites. O frio já não estava na sua pele. Estava no salão congelado no centro dele, nos degraus daquele trono, e só havia uma maneira de o alcançar. Tudo bem. Aira respirou contra os seus lábios prateados. Seu tolo teimoso, que se odeia a si mesmo, magnífico. Se não queres subir, então eu desço. Ela pegou na sua cara fria nas duas mãos. Fechou os olhos e deixou que o salão congelado a levasse também. O frio atingiu-a como o fundo de um lago de inverno. Mas desta vez ela não lutou contra a corrente que a arrastava para baixo. Desta vez, foi com ela, para baixo e para baixo através do branco, até que os seus pés descalços tocaram o chão de gelo do grande salão. E o terrível silêncio se fechou sobre a sua cabeça. Os mortos estavam todos virados para o trono, e nos degraus ajoelhado estava Caian. E desta vez ele não estava simplesmente ajoelhado. Estava a afundar-se. O gelo subia pelos seus braços, os seus ombros acolhendo-o. E ele estava a deixá-lo, os seus olhos pálidos como gelo fixos e vazios, e quase em paz. E no centro de tudo estava sentada a jovem, com a ferida que não sangrava. Voltaste, disse o fantasma de Mael, suave, triste e gentil. Não devias ter, não há nada aqui para ti senão frio. Ela inclinou a cabeça. Ele sabe disso. Ele parou de fingir o contrário, não é, irmão? Mael, Caian respirou. E o nome foi uma ferida. Desculpa, sinto muito. Eu deveria ter visto, eu deveria tê-lo visto. E, através do laço, de repente. Aira não se lembrou apenas da história que Doran lhe contou na viagem. Ela viveu-a derramada nela numa única inundação congelante de dentro para fora, através dos próprios olhos de Kian. O campo branco de trégua, a mão enluvada de Mael na dele antes que ela se afastasse para andar sob a bandeira da trégua, a rir, certa. O rosto de Saurin quando os levou. E o exato meio segundo em que deu errado. O brilho de algo que Kian confiara por 30 anos a transformar-se em algo mais. A bandeira a cair, a neve a explodir em caos e gritos. E Mael, pequena e desarmada, ia chamar o nome do irmão, ainda certa até ao seu último suspiro que Saurin a protegeria. Enquanto Kian lutava por ela através da multidão em pânico, e não conseguia alcançá-la a tempo, ela sentiu o peso da sua irmã a ficar quieta nos seus braços. Sentiu a dor animal que o tinha levado a bater o alfa inimigo que a tinha ordenado. Sentiu as palavras de Vaza a morrer a cair como geada numa ferida aberta, e ela compreendeu a verdadeira crueldade da maldição. Ela nunca tinha inventado um único destes fantasmas. Apenas tinha levado a própria culpa do rei, a sua certeza de ferro, que se ele tivesse sido mais aguçado, mais duro, menos confiante, menos amoroso, a sua irmã ainda estaria viva e deu-lhe 1000 rostos congelados e a voz gentil de Mael. E sussurrou-lhe todas as noites a única coisa em que ele já acreditava, a parte mais profunda de si mesmo. E o frio é apenas o que te é devido. Tu poderias ter me salvado de Mael, exatamente como ele acreditava que ela devia. Um irmão melhor teria. Um rei melhor. As suas mortes estão nas tuas mãos. Todas elas e a minha acima de tudo. Tu sabes que é verdade. Deita-te, deixa acabar. Deixa ser pago. Não! A voz de Aira ressoou pelo salão gelado, e os mortos estremeceu. Ela deixou-se cair de joelhos em frente a Kian, agarrando seu rosto branco como gelo, forçando seus olhos vazios a olhar para os dela. Caian Veilo, olha para mim. Essa não é a tua irmã. A tua irmã está morta, e os mortos não passam a sua paz a acusar as pessoas que os amavam. Não é Mael a falar. É a coisa mais cruel que acreditas sobre ti mesma. Usando a sua cara, ela estava a chorar, as lágrimas a transformar-se em geada nas suas bochechas. Tu amaste-a. Amar pessoas não é a ferida que a matou. A traição de Saurin matou-a. Uma guerra matou-a. E tu tens passado um ano a congelar-te até a morte para pagar uma dívida que nunca foi tua. Eu deveria ter visto isso a vir. Ele sussurrou. Todos deveriam. Ninguém viu. Isso é a traição. Ela pressionou a testa contra dele. Ouve-me porque sei exatamente a mentira com que estás a morrer. É a mesma com que estou a morrer toda a minha vida. Quando alguém que amamos nos é tirado, decidimos que deve ser porque não fomos suficientes. Porque se foi culpa nossa, então pelo menos o mundo faz sentido. Pelo menos tínhamos algum poder sobre isso.
Eu decidi que a minha mãe me deixou numa porta porque não valia a pena ficar. Tu decidiste que a tua irmã morreu porque não foste bom o suficiente para salvar. E ambos estávamos errados. Cain, ser deixado não é prova de que o mereceste. Ser incapaz de parar uma coisa terrível não é o mesmo que causá-la. A sua voz rachou de vez. Tens permissão para ter amado e perdido e não seres culpada pela sua morte. Tens permissão para pousar isto. Tens permissão para viver. Se pousar isto, disse ele, e a sua voz tremeu. Então terei que viver num mundo onde a deixei ir, onde paro de pagar. Parece matar a segunda vez. Não. Aira pegou nas suas mãos congeladas nas suas duas mãos da mesma forma que tinha feito em 14 noites mais quentes. Deixar cair isto não é esquecê-la. É o oposto. Neste momento, tu nem sequer a tens. Tens esta coisa a usar a sua cara, a atirar a sua morte para ti na escuridão. Se deixares a culpa ir, poderás manter a verdadeira Maiel, aquela que ria, aquela que argumentava por misericórdia, aquela que ficaria de coração partido ao ver o que o seu irmão mais velho fez a si mesmo em seu nome. Ela pressionou a sua mão ao seu peito sobre o seu martelante coração. Ela não quer ser a tua punição, Kian. Deixa ser tua irmã novamente. Por um longo momento congelado, nada se moveu. Então Kian virou-se do fantasma e olhou para o rosto da sua irmã uma última vez e disse numa voz despojada de tudo, exceto dor e amor. Eu teria morrido no teu lugar, Maiel, 100 vezes. Mas não pude, e sinto muito, e tenho que parar de morrer nisso agora. Ele fechou os olhos. Adeus, eu amei-te. Deixei-te ir. E o fantasma de Miel sorriu, não o sorriso terrível e paciente da maldição, mas algo jovem, real e livre. E ela disse numa voz que era finalmente verdadeiramente sua. Então sê caloroso, irmão. E ela fechou os olhos e desapareceu. Os mortos congelados começaram a descongelar um a um por todo o vasto salão. O gelo deslizou dos seus ombros, e eles viraram-se do trono e dissolveram-se no branco como hálito. A sua longa acusação terminou. As janelas cegas de geada racharam. Calor, calor real. O primeiro naquele lugar desde que o mundo começou rolou como uma maré, e o grande salão congelado da culpa do rei começou, finalmente, a quebrar. Mas o frio negado do seu trono não morreu simplesmente. Virou-se. Aira sentiu-o chicotear para ela, em direção à nova e quente e ligada coisa que tinha destrancado a sua jaula. E num instante, a geada mortal que tinha passado um ano a comer o rei, despejou-se nela em vez disso. Ela engasgou-se enquanto o gelo fechava o seu próprio coração, enquanto seu lobo recém-nascido gritava e debatia-se, enquanto o trono a derreter atrás dela gemia e começava a congelar novamente à volta dos seus tornozelos, arrastando-a para o seu lugar. Então esta era a última crueldade da maldição, pensou ela vagamente enquanto o frio chegava aos seus pulmões. Ela levaria em vez disso, e ele acordaria quente e inteiro ao lado do seu corpo congelado e carregaria essa dor para sempre. Mais uma alma que ele falhou em salvar. O salão congelado tinha simplesmente escolhido um novo inquilino para o seu trono. Aira e Kian, agora quentes, agora vivos, o seu coração batendo pela primeira vez em um ano, fizeram a coisa que ele nunca tinha feito naquele salão em todas as noites em que o tinha segurado. Pensou. Ele surgiu do chão de gelo e pegou-lhe enquanto o gelo a levava, e derramou cada vestígio do seu calor a regressar nela, exatamente como ela tinha derramado o seu nele durante 14 noites pacientes. E rugiu para o branco que colapsava, na voz cheia de um alfa que finalmente encontrara algo pelo qual valia a pena recusar a morte. Não, tu não ganhas esta. Esta eu escolho, e esta eu guardo. Ele mordeu a mordida de acasalamento instintiva e reivindicadora, e totalmente sem hesitação, na junção do seu pescoço e ombro, e o laço meio desperto que tinha estado rasgado e dolorido entre eles durante uma semana, fechou-se de repente, selou-se, completo, explodindo em ouro e quente e inquebrável através de ambos. Não era um coração aquecendo o outro através de um abismo. Era um calor em dois peitos, e o frio não tinha mais onde ficar. O trono congelado estilhaçou-se. O último do gelo gritou e quebrou e derreteu em nada, e o grande salão da culpa do rei desfez-se à volta deles como geada num vidro de janela, encontrando o sol da manhã.
Acordaram emaranhados na grande cama enquanto a geada derretia das paredes e corria pelas janelas como o primeiro degelo da primavera. Ambos a ofegar, ambos quentes, o seu coração batendo forte e vivo sob a palma dela. Por um momento nenhum deles conseguia falar. Aira pressionou a mão sobre aquele batimento cardíaco impossível e sentiu-o repetidamente, quente, estável e real, e começou a rir desesperadamente. A risada eufórica e rachada de alguém que tinha caminhado todo o caminho para a morte e voltado de mãos dadas com ela. Os curandeiros estavam a olhar, com cara de branco. Doran estava a agarrar o batente da porta, com lágrimas a correr abertamente pela sua cara marcada, dizendo seu nome repetidamente como um homem que não conseguia acreditar que a palavra era permitida ser feliz. E que em Vale, Alfa de Art, finalmente quente, quente por inteiro, puxou Aira contra o seu peito, enterrou o rosto no seu cabelo e tremeu. Um ano de dor congelada finalmente a abrir-se e a derramar-se dele em grandes ondas convulsivas. E ela segurou-o através de todas elas e sussurrou a única coisa que importava. Ela disse, estás aqui. O teu coração está a bater. Eu consigo senti-lo debaixo da minha mão. E não vou a lugar nenhum, nunca mais. Porque alguém finalmente decidiu que valia a pena ficar comigo. E desta vez, ela sussurrou que alguém fui eu. A maldição não desapareceu de uma vez porque a dor nunca o faz. Criana ainda acordava algumas noites a procurar uma irmã que não estava lá. E nessas noites, Aira simplesmente segurava-o e deixava-o lembrar-se dela em voz alta, não como uma ferida agora, mas como uma rapariga que amava a paz e ria facilmente, e teria adorado a abandonada impossível que o seu irmão tinha escolhido. Lentamente, as boas memórias superaram as congeladas. Lentamente, ele aprendeu que lhe era permitido ser feliz num mundo onde ela não estava. Que Aira compreendeu ser a verdadeira quebra da maldição. E levou não uma noite, mas um ano inteiro e quente. Eles foram ligados perante a corte no próximo baile das lareiras. Um ano para a noite da noite em que uma aprendiz de lampadiária chamou o homem mais perigoso vivo, um cão molhado numa galeria gelada. O grande salão de Corvith ardia com 1000 luzes impecáveis, cada pavio aparado e verdadeiro. E desta vez, Aira não observou o baile por trás das paredes. Desta vez ela ficou no seu coração quente e brilhante num vestido da cor da luz de fogo, uma abandonada sem linhagem e sem povo. E toda a força reunida de uma terra crua curvou-se não apenas ao seu rei, mas a ela. Os sussurros ainda seguiam. Uma ninguém, diziam eles, de uma porta. Mas a mão de Kian era firme e quente à volta da dela. E quando acendeu a primeira chama do inverno, levantou as suas mãos unidas para o fazer, para que todos os 400 deles entendessem exatamente o calor de quem tinha trazido o seu rei de volta do frio. Eles nunca se vão habituar bem a mim, Aira murmurou para ele mais tarde, no calor escuro de aposentos que já não congelavam. Então podem discutir com o seu rei, disse Kian, puxando-a para o seu peito, o seu coração a bater forte e lento sob a sua orelha. Quem, por acaso, é irracional e catastroficamente apaixonado pela sua companheira? Ele pressionou um beijo na marca de acasalamento no seu ombro. O cão molhado agradece, por sinal. Ele tinha estado muito frio por muito tempo. Aira riu e aninhou-se no calor dele. 2 lobos finalmente acordados e finalmente em casa. E lá fora da janela, uma neve suave caía sobre um reino que já não tinha nada a temer do frio.